parto a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, posição de parto. Então, quando a gente escolhe uma posição de parto, é muito interessante porque às vezes a gente acha legal, leu na internet que essa posição é legal e fala, eu quero ter o parto de cócoras. E aí, de repente, chega no trabalho de parto e não consegue nem ficar na posição, porque não ficou à vontade. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então muitas vezes o que a gente escolhe na hora, durante o pré-natal, não é realmente o que a gente vai querer fazer na hora do parto. Então se deu o direito de mudar. Porque assim, vocês têm que se sentir bem. Não é porque você colocou no papel que tem, às vezes, aquela posição que você escolheu tá ruim. Às vezes, vou até dizer, muitas vezes a gente tem que mudar a posição, porque o neném não está legal em determinada posição. Mas quando a gente está, numa situação mais deitada, que a gente deve evitar. Tá? Lembrar que a gravidade ajuda o neném nascer. Porém, também a mesma gravidade que ajuda o neném a nascer, tem que tomar cuidado com a saída muito rápida do neném. Por quê? Porque ajuda a lacerar mais também. Então, as posições mais verticalizadas ajudam de um lado, mas dependendo de como, se eu fizer muita força, se eu não tiver uma consciência corporal de controlar a saída do bebê, eu posso aumentar o risco de laceração. E também a posição deitada, dependendo do movimento que o obstetra fazer, ele também pode aumentar a chance de laceração. Tá? Então tudo isso são coisas para serem discutidas e pensadas na hora do parto. Então posição é uma. Uma coisa importante é aquela história, a gente vê muitas vezes, a gente vê na internet, mulheres na hora do parto e todo mundo fazendo uma rola, falando força, força, força. Será que precisa mandar fazer força? Será que o bebê, sem eu pedir para fazer força, ele não nasce sozinho? Por que esse desespero? Então isso me assusta. Eu não vejo nenhum bicho a gente ficar falando força, 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 e ele vai lá e faz mais força para parir. Eu fico meio com o pé atrás. Então só para dizer uma coisa para vocês. A contração uterina na hora da saída do bebê, em nota, vamos dizer num número, de uma unidade de força, tem 50 milímetros de força, quer dizer, é uma pressão de 50 milímetros. Quando eu faço força, eu aumento para 80, quer dizer, eu ponho mais 30. O que eu quero dizer? Se o bebê está vindo com 50, será que eu preciso fazer 80? Será que não é mais legal o nenê sair suavemente, ele se ajeitando, a cabecinha, os ossos ia cavalgando? Será que eu não diminuo a chance de laceração? Pode ter certeza que eu diminuo a chance de laceração. Tem que ter o seu tempo. Por isso que eu falei do monitoramento, porque muitas vezes as pessoas pedem para fazer força porque não sabem como o bebê está. E se eu sei que o bebê está bem, eu vou mais tranquilo. O pediatra que está lá também está mais tranquilo, que sabe que o bebê está bem. Agora, por outro lado, se eu sei que o bebê não está bem, aí eu vou pedir para fazer força. Aí eu vou pedir para ajudar. E não ter aquela surpresa de o neném não nascer bem e eu nem sei o que aconteceu. Paola já talvez tenha visto situação que o neném não nasceu bem e não se esperava que o neném tivesse ruinzinho daquele jeito. E muitas vezes é o quê? Até pela falta de estar vendo o batimento cardíaco. Então isso pode dar mais tranquilidade para a gente. Uma outra coisa importante é a famosa empurradinha na barriga, que é a manobra de Clisteller. Essa manobra é isso mesmo, Paola. É para fazer isso. Quando você ouvir alguém subindo no banquinho, fique preocupado. Não deve ser feito. Eu posso dizer que ela deveria estar proscrita já. Tá? Empurrar o neném com a mão tem chance de lesão para a mãe e para o bebê. Uma outra coisa importante é a questão de episiotomia, de cortar. Para fazer o corte, tem que ter uma indicação precisa. E hoje, cada vez menor é a necessidade da episiotomia do corte para facilitar a saída do bebê. É o que eu estou falando. Sei que o neném está bem, deixa ele sair no tempo dele. Eu não preciso
essa coisa maluca de tem que nascer, tá? O legal é que o conceito do período expulsivo, só para vocês terem ideia, há 20 anos atrás, era 1 hora ou mais menos tolerável, vamos dizer assim, do que hoje. Hoje a evidência científica mostra que a gente pode esperar mais tempo para o bebê nascer. Antigamente a gente não esperava tanto. Por isso que há 40, 50 anos se fazia tanto fórceps. Porque se achava que o nenê tinha que sair, que o nenê lá embaixo tinha que parir. Então aí ia lá o obstetra, o seu fórceps ia lá e tirava o neném. Precisa disso? Não. A evidência científica mostra que só alguns casos que precisa isso. Para vocês terem uma ideia, a gente falava que uma maternidade boa tinha que ter pelo menos uma incidência de 10 a 20% de fórceps. Hoje, a gente fala ao contrário. Quanto menor a incidência de fórceps, melhor essa maternidade. Lógico que eu tenho que ver também a incidência de cesariana. Não adianta eu não saber fazer fórceps e aí eu faço a cesariana. Não é bem por aí. Uma coisa legal na hora do trabalho de parto, isso eu aprendi a fazer na minha residência. Já. Isso faz tempo, mais de 25 anos. A gente já apagava as luzes. A gente não deixa as pessoas ficarem conversando na hora do trabalho de parto. Então, quando a gente diminui as luzes, as próprias pessoas que estão em volta já vão encarar de uma forma diferente. Vai ter o silêncio. E se não tiver o silêncio, eu olho para trás e peço o silêncio. Por quê? O ato principal ali qual é? É o nascimento de uma criança, é o nascimento de uma família. Então não tem que ter conversa paralela. Então isso eu acho legal colocar no plano de parto. Neném nasceu. Então eu não faço episiotomia. O ambiente, então eu diminuo as luzes, desligo o ar-condicionado. O ambiente tem que estar aquecido. Tá? Então o neném nasceu, está nascendo. Para onde vai o neném? Para o pediatra? Eu lembro que quando eu comecei a fazer parto, eu tinha uma sensação que o neném era uma batata quente. Ele nascia, eu queria dar para o pediatra correndo. Porque ele tinha que cuidar do neném, ele tinha que salvar a vida do neném. E a gente vê que coisa absurda. E eu paro para pensar nisso hoje. Então o neném nasceu, ele está bem, para onde ele vai? Para a mãe. Contato pele a pele. De preferência, eu tiro os panos. Eu posso até cobrir o neném com um pano aquecido, um pano quente. Porque o neném, o que acontece? A sala vai estar 26 graus, 25 graus, 24 graus. O neném, o corpo da mãe está a 36 graus. São mais de 10 graus de diferença. O neném não tem ele não consegue controlar a perda de calor, ele perde calor muito facilmente. Imagina a gente quando sai do chuveiro quente e tem uma diferença de 10 graus, a gente não quer se cobrir. Imagina um neném que não sabe o que é frio ainda. Então a gente tem que aquecer ele. Um dos motivos que a gente cobre a cabecinha dele é que ele perde muito calor pelo polo cefálico. Tá? Então, senão ele fica roxinho. Tá? O neném ele não treme. Ele não consegue fazer uma vasoconstrição e segurar o calor, ele perde o calor e é por isso que ele fica roxinho muitas vezes. Vocês veem alguns partos que o neném está mais roxinho, não é porque ele está sofrendo, não, sofrimento fetal. É simplesmente porque ele está com frio. Então vamos aquecer. E o melhor aquecimento qual que é? A mãe, que está a 36 graus. Que inclusive tem um coração dela batendo, que ele conhece bem aquele tum-tum. Que muitas vezes ele chora por quê? Ele chora pela luz, pela sensação da gravidade, que aí ele não tem aquela contenção do útero, e ele chora por ser tocado, porque ele nunca foi tocado. Né? Então, na hora que ele chega para a mãe, ele vai ficar mais tranquilo, e isso é importante. Apesar que o choro também nos dá tranquilidade de saber que o neném está bem, mas não é que o neném precisa chorar, não, tá? O neném não precisa chorar na hora que nasce, não. Essa primeira hora do nascimento é muito importante. Então, a amamentação durante a primeira hora. Então, isso é uma coisa também que a Débora tem que pensar em colocar no plano de parto. Então, quanto antes eu estiver amamentando, quanto antes tiver essa relação de contato com o bebê, isso vai melhorar
a minha relação, até a descida do leite, ele vai facilitar a amamentação. Eu vou ter menos dificuldade na amamentação. Isso é super importante. Tem alguns procedimentos que o pediatra muitas vezes acaba fazendo, ou pedindo autorização para vocês. Eu acho que deve ser pesquisado. Uma coisa é o nitrato de prata, na verdade é uma profilaxia que não precisa ser necessariamente o nitrato de prata, mas é uma profilaxia para um problema ocular do bebê. Tá? Na verdade, ele é lei desde 1975, e como é lei, os hospitais são obrigados a cumprirem. Tá? E até hoje a gente não tem uma posição da própria Sociedade de Pediatria dizendo que não é para fazer. Então, como ele é lei, ele está sendo discutido por muitos, tá? Mas ele tem o seu lugar, vamos dizer assim. Então tem que ser discutido com o obstetra e com o pediatra. E você tem que entender a vantagem e a desvantagem. E se você preferir não fazer, tem que ser documentado que você não quer fazer. Uma outra coisa é a vitamina K. A vitamina K ela pode ser injetável ou via oral. O grande problema é que via oral tem que ser 3 doses. E a via intramuscular acaba sendo mais eficiente do que a via oral. Para que é isso? É que tem alguns bebês que fazem uma hemorragia intracraniana no primeiro mês de vida, por causa da falta de vitamina K. Então, a recomendação hoje é fazer vitamina K. E preferencialmente é a injetável, que ela é mais eficiente. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado de o que vale a pena e o que não vale a pena, o que justifica e o que não justifica. Tá? Uma coisa são intervenções desnecessárias, uma outra situação são intervenções que são mais necessárias. Mas tudo isso é discutível, volto a dizer. Então tem que ser discutido, tem que ser, eu acho que o embasamento em cima das diretrizes do Ministério da Saúde vale a pena ver o que está dizendo lá. Importante, aquela questão da amamentação em livre demanda, de um bebê não ser sequestrado, né? Quer dizer, eu quero dizer, o bebê tem que ficar com a mãe o tempo todo. Então, de preferência, ficar com vocês, a não ser que você esteja muito cansada, que foi um trabalho de parto longo, e naquela noite você não está bem, prefere que o nenê vá para o berçário, é uma situação. Mas, preferencialmente, o nenê fica com a mãe. De preferência, as trocas seria feita pela mãe. Por quê? É importante naqueles primeiros 2 dias a gente aprender a lidar. Porque aí a gente tem até uma enfermeira para nos ensinar. Eu acho que é interessante, mais do que terceirizar o serviço, a gente aprender com ela. E tem a questão também da cesariana, se acaso eu precisar de cesariana, né? Então é importante na cesariana, tem algumas recomendações também, que não é porque eu não tive parto normal que a cesariana vai ser um ato cirúrgico e, vamos dizer, de uma forma mais fria. Não, a cesariana também pode ser de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aconchegante, de uma forma mais acolhedora, melhor o termo. Tá? Por quê? Porque às vezes no ambiente cirúrgico é tudo aquele ambiente frio, muita luz. Então a gente pode fazer um ambiente também com música, de repente em um determinado momento diminuir a luminosidade, é possível, nem sempre, mas é possível. Mas a conversa paralela também tem que diminuir, o bebê não tem que ir embora da sala, pode ficar com a mãe, com o pai está junto durante a cesariana, até o campo pode ser rebaixado para vocês verem o neném. Então tem algumas condições que a gente pode fazer para que o parto seja, vamos dizer, um pouco menos frio em relação a ser um ato cirúrgico. Porque a cesariana é um ato cirúrgico, não tem jeito. Tá? Mas a gente pode fazer que o ambiente seja mais tranquilo, que esse neném nasça, já vá direto para você, que o neném fique o tempo todo na sala de parto com vocês, que o ar-condicionado seja desligado, que diminua, ou pelo menos tem que ter uma temperatura agradável para o bebê também.
tá? Para todo mundo, literalmente. Não pode ser uma sala cirúrgica fria. Importante que logo depois da cesariana, que eu faço o quê? Que o nenê não vai embora, o nenê fique com vocês. A gente vai para a recuperação pós-anestésica, né? Até passar o efeito da anestesia, mas o bebê deve ficar com vocês. Vocês devem amamentar nessa primeira hora. Isso é super importante.